Boa tarde. Meu nome é Renata da Silva, eu sou médica residente de pediatria e hoje a gente vai conversar um pouco sobre bullying. É um tema muito atual no nosso cotidiano. A definição de bullying. O que seria o bullying? A palavra bullying é uma palavra originada do inglês, que ela não tem uma tradução para o português, mas ela é utilizada em muitos países para definir atitudes agressivas, intencionais e repetitivas, sem nenhum motivo aparente, que é adotada por uma pessoa ou por um grupo de pessoas contra a outra. E essas atitudes vão gerar angústia e sofrimento para essa pessoa. Então, se ela pudesse ser traduzida, seria algo como intimidação, um desejo consciente, deliberado de prejudicar alguém e colocá-la sob tensão. O bullying é um problema mundial, ele está presente em todas as escolas e centros comunitários, e ele se caracteriza por atos antissociais e agressivos, que a falta de atendimento adequado vai resultar em sérios traumas para a vítima e para o agressor também. Bullying não é brincadeira, isso não é brincadeira e não tem graça. O bullying é uma prática ampla e diversificada, e ela pode ser exprimida de diversas maneiras. Pode compreender tanto atos de violência física, verbal, moral, material, psicológica e até mesmo sexual. Os agressores. Os agressores geralmente são aqueles líderes da turma, são os populares, que gostam de fazer gozações e humilhações para os colegas. Eles não respeitam as diferenças alheias e eles se aproveitam da fragilidade do colega para excluí-lo e para fazer gozações e humilhações. Geralmente, esses agressores eles cometem esses atos por diferenças sociais, diferenças de nacionalidade, de raça, de etnias. E esses agentes do bullying, esses agressores, eles também têm que ser tratados por profissionais. Pois se eles não forem tratados, eles têm grande probabilidade de se tornarem adultos com comportamentos antissociais e violentos. As vítimas. A vítima é aquela que recebe o ato do bullying. São aquelas pessoas que sofrem humilhações e recebem apelido que lhe expõem ao ridículo. Muitas vezes elas perdem até sua própria referência e identidade, já que elas são reconhecidas apenas por aqueles apelidos pejorativos. E isso diminui sua autoestima. Então, a vítima, às vezes, tem alguma diferença social, ética, alguma deficiência que o põe nessa situação. Às vezes, tem uma obesidade, uma baixa estatura, tem outras diferenças religiosas. São exemplos de bullying. Ações de ordem física, como socar, chutar, beliscar. Ação verbal também é um tipo de bullying. Insultar alguém, apelidar, zoar de alguém. Material, roubar pertences, rasgar livros, estragar, furtar, né? Moral, disseminar rumores, caluniar, como a gente fala hoje em dia, disseminar fofocas. Psicológica, ignorar, excluir alguém, amedrontar, aterrorizar, intimidar uma pessoa. Sexual, que é assediar, abusar, induzir. E o virtual, que é o cyberbullying, muito presente também na nossa sociedade, que é divulgar imagens, criar comunidades, invadir a privacidade de alguém, enviar mensagens. Vou falar um pouco mais sobre o cyberbullying mais adiante. Violência física. A agressão é um ato que um indivíduo ele prejudica outro através de lesões, outro indivíduo de sua própria espécie, e ele prejudica intencionalmente. A violência verbal também é um tipo de bullying, é um sério problema, né? E, como diz o ditado popular, algumas palavras doem mais que um tapa na cara. Né? Quais são as consequências do bullying? A criança ela pode não querer mais ir à escola, ela sempre se sente mal na hora de sair de casa, de ir para a aula. Ela sempre volta com roupas da escola rasgada ou livros rasgados. Ela apresenta um baixo rendimento escolar. Sempre pede para trocar de escola. Abandona os seus estudos e tem um isolamento. Ela se isola da sociedade. Nos sintomas, ela pode apresentar agressividade, depressão, uma autodestruição, uma diminuição da autoestima,
ela fica muito ansiosa, com medo de tudo, tem sentimentos negativos e problemas pessoais mesmo. O bullying ele é amparado pela lei, ele é considerado como um crime, e tem alguns artigos que amparam o bullying. O artigo 146 do Código Penal, ele fala que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, é crime de constrangimento ilegal. O artigo 147 do Código Penal, ele fala que ameaçar alguém por palavra, escrita ou gestos, ou qualquer outro meio simbólico, também é crime, e o autor deverá responder na justiça. No artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. E o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente também fala que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, o bullying é considerado crime e é amparado pela lei. Outra forma de bullying é o cyberbullying, muito presente na nossa sociedade. É um tipo de bullying conhecido como bullying virtual. E esse tipo de bullying ele tem preocupado muito os educadores, especialistas, pela velocidade com que essa informação é veiculada. Ela envolve a prática de uso de tecnologias de informações e comunicação para dar apoio a esses comportamentos deliberados, repetidos e hostis, praticados por um indivíduo contra outro indivíduo. E ele tem se tornado comum na nossa sociedade, especialmente entre os jovens, mas hoje em dia já existem legislações e campanhas que estão surgindo para combater esses tipos de bullying. Então, o cyberbullying nada mais é quando a internet, ou o telefone, ou outros dispositivos são utilizados para enviar textos ou imagens com a intenção de prejudicar outra pessoa, de constranger outra pessoa. O cyberbullying também é crime. Como eu falei, a velocidade com que essa informação ela é veiculada potencializa o cyberbullying. E na internet, tudo que é feito não tem volta. Então, o artigo 5º da Constituição Federal, ele vale também para essa forma de bullying online. E o Código Penal, ele também pode ser aplicado nos dois casos. Então, no Brasil já foram emitidas várias sentenças em diferentes regiões de vítimas do cyberbullying, que abriram o processo. E isso mostra como a justiça já está se adaptando a essa nova realidade. Aqui tem algumas orientações. Orientações para as crianças que estão sofrendo, que são vítimas de bullying. Ou se ela conhece alguém nessa situação. Ela precisa procurar a ajuda de seus pais, da escola ou de alguém que confie. E tem um número dos direitos humanos que pode ser denunciado. O número 100. Ligar para o número 100. A família. É preciso que a família ela dialogue com seus filhos, que ela participe da vida tanto dentro de casa, mas também da vida escolar. Que ela eduque, estabeleça limites para que seus filhos não virem os agressores. Ela ensine respeito entre as diferenças entre as pessoas. Que a família dê exemplo, bons exemplos. E fique atenta às mudanças de comportamento da criança. Em casos de bullying, a família não deve culpar a criança pela situação. É preciso que ela busque apoio de psicoterapêutico, tanto para a criança que é a vítima, quanto para a agressora. Comunique a direção da escola e caso a escola se omita, não tome providências, pode também ser denunciado para o Conselho Tutelar ou para o Ministério Público. E tem o número 100 que pode ser denunciado para os direitos humanos. As escolas, é preciso que as escolas elas estimulem discussões sobre esse tema entre os professores, entre os alunos, entre os pais, e levar todo e qualquer caso de bullying para o conhecimento tutelar. Aqui tem alguns casos reais de bullying. Um adolescente foi condenado a pagar a indenização de R$ 8.000 por bullying.
2 adolescentes que ainda estudam numa escola particular no bairro Nobre de Belo Horizonte. A denúncia de bullying foi feita em 2008, quando eles tinham 14 anos. O menino e a menina estudavam na mesma sala. Os pais declararam à justiça que a menina foi vítima de bullying durante 4 meses, com apelidos de tábua, prostituta, nomes dessa forma. Também houve uma tentativa de corte de cabelo e a aluna não queria mais voltar à escola. Então, ela foi indenizada com R$8.000 devido a esse bullying. Outros casos muito graves de bullying, porque o bullying pode ocasionar sérios problemas, sérios traumas para a vítima. Taylor, que era morador dos Estados Unidos, foi vítima de bullying durante 3 anos seguidos, que incluía maltratos, ser espancado no vestiário, ter a camisa suja com leite achocolatado e os pertences vandalizados. Tudo isso acabou levando a cometer suicídio. Jeremy, do Texas, em 1991, suicidou-se aos 15 anos de idade, dentro da sala de aula, em frente a 30 alunos e da professora de inglês. Tudo isso como forma de protesto pelos atos de violência que sofria constantemente. Outro caso, a justiça ela condenou a mãe de adolescente e alimenta a onda de anti-bullying no Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou que a mãe de adolescente que praticou bullying por meio da internet contra uma colega de escola pague R$5.000 de indenização à vítima. Então, mostrando que o cyberbullying também é crime e que também já é amparado pelas leis. Garoto vítima de bullying é assassinado em Porto Alegre. O adolescente foi morto com um tiro no peito quando descia de um ônibus. Segundo o acusado pelo disparo, os dois teriam uma rixa e a vítima o teria ameaçado de dentro do ônibus. Então, aqui são alguns casos, alguns exemplos de como o bullying causa sérios problemas tanto para os agressores como para a vítima. Então, o bullying não é brincadeira. Tem o Disque 100, que é para fazer a denúncia no número dos direitos humanos. Diga não ao bullying. Se você é uma vítima, relate a pessoa em que você mais confia.